Bom, pronto, né? Boa tarde, então, a todos. Nós estamos aqui para uma edição da palestra Geocultura online, agora. Né? Hoje quem vai apresentar é a Eliana Mazzucato, que vai apresentar a geodiversidade e cidades históricas, com exemplos lá de Minas Gerais, São João del Rei e Tiradentes. A palestra Geocultura é uma promoção da Comissão de Cultura e Extensão do IGC, e nós temos feito encontros a cada 15 dias. Então, espero vocês nos próximos encontros. Eliana, é com você. Obrigada, professora Glória, pela oportunidade. As cidades históricas de Minas Gerais, elas trazem de forma muito clara essa relação entre a geodiversidade e a cultura local. Elas são cidades que nasceram da mineração do ouro no Brasil, né, principalmente no final do século XVII, início do século XVIII. Então, essa relação está enraizada desde o surgimento dessas cidades. E São João del Rei e Tiradentes, elas estão nesse contexto. Eu tive a oportunidade de conhecer essas cidades em 2018, quando eu fui professora substituta em São João del Rei. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que eu conheci de lá, né? Trazendo esse olhar integrado. Pode passar, por favor. Então, vou apresentar um pouco onde ela está localizada e alguns acessos, pensando na cidade de São Paulo, né? Alguns aspectos históricos e culturais, e sempre relacionando com a geodiversidade local. Pode passar. Então, ela está localizada aqui na região sudeste de Minas Gerais, sul-sudeste, na mesorregião conhecida como o Campo das Vertentes. Esse polígono maior, ele representa o município de São João del Rei, e o menor, o município de Tiradentes. Pode passar. Nessa imagem do Google Earth, eu vou dar um destaque para o núcleo urbano desses dois municípios. Então, a cidade de São João del Rei maior, que é maior nessa imagem, ela está localizada num vale entre duas serras, né? A Serra de São José, à direita, e a Serra do Lenheiro, à esquerda. No sopé da Serra do Lenheiro, no sopé da Serra de São José, é onde está localizado o município de Tiradentes. Então, nessa imagem, a gente já consegue ressaltar essas serras no meio de uma paisagem típica dos mares de morros de Minas Gerais, né? E essas serras, elas são quartzíticas, e elas são muito marcantes na paisagem desses dois municípios. Além disso, dá para observar, no município de São João del Rei, um traçado mais longitudinal da cidade, que tem a ver com a ocupação às margens do córrego do Lenheiro, que vai acompanhar esse traçado da cidade. Pode passar, por favor. Nesse modelo digital do terreno, eu destaco essas duas serras, né, para ilustrar melhor, sendo a da direita a Serra de São José, como eu disse para vocês, que tem um traçado muito mais retilíneo, né? Ela tem cerca de 14 quilômetros de extensão, e aqui à frente da foto nós vemos a cidade de Tiradentes,
e a Serra do Lenheiro, à esquerda, que tem um traçado mais irregular, que a gente vai entender os detalhes dessa formação mais para frente. Pode passar, por favor. Então, da cidade de São Paulo, São João del Rei está a cerca de 470 quilômetros de distância, o que dá em média umas 7 horas de viagem, né? E também é possível fazer esse trajeto por ônibus, né? Dando aí cerca de 8 horas e meia de viagem. Pode passar, por favor? Outra opção aí de avião até Belo Horizonte, sendo um percurso mais curto, né, de cerca de 3 horas entre Belo Horizonte e São João del Rei. Também é possível fazer esse trajeto por ônibus. Passar. Bom, São João del Rei é um município maior, né, tem cerca de 85 mil habitantes, de acordo com o último censo. É uma área tombada pelo IPHAN desde 1938, com cerca de 700 bens imóveis tombados, e além disso ela foi eleita Capital Brasileira da Cultura em 2007. Eu trouxe aqui a imagem do brasão dessa cidade, aqui na parte inferior do slide, já chamando a atenção de como os elementos naturais estão enraigados na história do município, né? Então, aqui a gente observa o Rio das Mortes, destacado, além disso, o Córrego do Lenheiro e uma das pontes mais icônicas da cidade, que é a Ponte da Cadeia. Pode passar, por favor. Já o município de Tiradentes, ele é bem menor, né? Tem cerca de 7 mil habitantes. Também foi tombado pelo IPHAN em 1938, trazendo no seu brasão, novamente, referências ao relevo regional, né? Dos mares de morros e das serras quartzíticas, e também as margens dos córregos, né, que foi um importante ponto de surgimento dessas cidades. Pode passar. Obrigada. Então, o primeiro impacto visual quando a gente chega nesses dois municípios é realmente a memória que esse lugar traz do período colonial, principalmente, né, mas também uma paisagem muito rica de elementos, né, naturais, como as serras, as montanhas, os rios. Então, essa autora, né, a Celina Albano, ela vai chamar a atenção, né, que caminhar pelas ruas e becos de São João del Rei e Tiradentes é conviver com o passado e é decifrar a paisagem urbana impregnada de lugares, de memória e de história. Então, essa história, ela também pode representar a história geológica, né? A gente revisitar a evolução geológica dos locais. E é isso que essa geodiversidade tão rica vai mostrar para a gente, né? Pode passar. Então, aqui eu trouxe essa gravura do Rugendas, que esteve pela região em 1824, e essa figura, ela ilustra muito bem o surgimento desses municípios relacionados com a exploração do ouro, né? Então, na região, foi encontrado ouro principalmente na Serra do Lenheiro, mas esse elemento também era explorado no córrego do Lenheiro, e então esses povoados surgiam de forma espontânea, e nessa imagem já traz alguns elementos, né? Aqui ao fundo, alguns elementos naturais e culturais, né? Então aqui ao fundo temos a Serra do Lenheiro em destaque, né?
A cidade de São João del Rei, as margens do Córrego do Lenheiro, além de algumas igrejas já presentes nesse momento. Pode passar. Aqui também uma gravura do Robert Walsh, de 1828, que vai destacar um pouco mais os aspectos urbanos não, desculpa, arquitetônicos daquele período, né? Com a Igreja do Carmo, representada aqui com 2 torres, né? A Igreja do Pilar, mais à esquerda da foto, e a ponte, uma das pontes, né? Uma das primeiras pontes construídas, sempre utilizando os materiais locais, principalmente os quartzitos da Serra do Lenheiro. Pode passar, por favor. Então, a história desses municípios remete à instalação desses núcleos durante o final do século XVII, denominados como Arraial Velho e Arraial Novo, que posteriormente, né, no século XVIII, com uma política de fixação da coroa portuguesa no Brasil, vão ser instaladas a vila de São José del Rei, que futuramente seria Tiradentes, e a vila de São João del Rei, em homenagem ao rei Dom João V de Portugal. Então, com o declínio da exploração aurífera, nós observamos que São João del Rei vai manter o seu crescimento, por ter sido um importante entreposto comercial. Então, ela vai ter uma urbanização muito marcante, né? Coisa que não ocorre em várias outras cidades mineiras nesse período. Então, nessa imagem da Estrada Real, a gente observa a posição que São João del Rei e Tiradentes ocupava, era realmente um entreposto, né, um local de muita passagem de produtos, tanto do próprio ouro, que percorria esse caminho oficial, né, no caso, o Caminho Velho, mas também por lá passavam produtos importados e até mesmo alimentos. Então, ele faz parte desse percurso turístico, né, da Estrada Real. Acho que pode passar, por favor. Então, já no início do século XIX, São João del Rei vai demonstrar esse crescimento econômico que essa cidade manteve, mesmo com o declínio da exploração do ouro, né? O próprio Spix e Martius, eles destacam que as ruas eram calçadas, tinha belas igrejas com pinturas, muitas lojas fornecidas de todos os artigos de luxo e do comércio europeu. Enfim, revelava uma cidade bem urbanizada para a época, né? Então, quando a gente visita São João del Rei, essa história, ela se revela no sentido de que várias construções, elas vão ser representantes do período colonial, mas também dos períodos seguintes, né, com seus mais de 300 anos de história. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe algumas imagens do centro histórico, que seria o núcleo inicial de formação da cidade, com essas 4 igrejas que formam uma cruz, né? E é interessante notar que essas igrejas foram construídas com os materiais locais, então, muito da geodiversidade pode ser vista nos monumentos históricos, nas fachadas e fundações, né? Além disso,
Nós temos também a presença marcante do rio cortando toda a cidade, como vocês podem observar aqui na imagem do meio. E na foto inferior, nós temos a Ponte da Cadeia, muito emblemática, né, contendo os quartzitos das serras. Em termos de arquitetura colonial, essa são uma das casas mais antigas, né, essa da esquerda, que hoje é a sede do Instituto Histórico e Geográfico. Além disso, nós temos como importante ponto de visitação a Rua das Casas Tortas, na imagem superior à direita, e já representando uma arquitetura mais imponente dos casarões do século XIX, nós temos o Solar dos Neves. Pode passar. No caso dessa imagem, eu trago outro exemplo de um grande casarão, né, o Solar da Baronesa, que também é um centro cultural da Universidade Federal de São João del Rei. Então, é possível visitar o interior desse prédio e observar o uso dos materiais locais na construção do prédio. Pode passar, por favor. Essa seria a Maria Fumaça, que foi instalada na região em 1881, e que foi preservada, né? É possível fazer esse passeio turístico que liga a cidade de São João do Rei a Tiradentes. Então, nessas fotos, nós vemos as estações ferroviárias de São João del Rei e de Tiradentes. Então, é um passeio muito interessante de ser feito, né, entre essas duas cidades. Já Tiradentes, ela se manteve mais estagnada economicamente com o declínio do período aurífero, né? Então, por isso, a arquitetura colonial, ela é muito preservada na cidade, né? Realmente, quando a gente visita, a gente se sente em outra época, né? E, além disso, ela também segue os condicionamentos do terreno, né? Então, as casas, elas estão presentes principalmente nos terrenos mais altos e de pouca declividade, né? Evitando o solo frágil e as diversas vossorocas que ocorrem nas encostas mais íngremes. Pode passar, por favor. Então, essa é uma imagem, né, do centro histórico, onde se destaca essa igreja imponente, que é a Matriz de Santo Antônio, que teve a sua fachada projetada pelo Aleijadinho, e que também usa os materiais locais, né, os quartzitos, e também alguns detalhes em pedra-sabão. Pode passar, por favor. Aqui destacando a fachada da igreja, né, os detalhes, e o seu interior, que contém aí cerca de 482 quilos de ouro, que foi construído, então, em 1710. Pode passar. Mas o que mais impressiona mesmo em Tiradentes são as casas mais simples, né? E construções realmente muito preservadas. Inclusive aqui o calçamento todo de pedra e a interação com a paisagem, né, da Serra de São José. Pode passar. Nessa imagem tem uma ponte da cidade de Tiradentes, que é a Ponte das Forras, que contém na sua construção os quartzitos e também o uso do óleo de baleia como rejunte, material muito utilizado naquele período. Pode passar. Bom, então eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, no próximo slide,
que seria o mapa geológico dessas duas cidades, para a gente entender de onde vêm essas rochas utilizadas, né, e entender um pouco mais o relevo local. Então, eu poderia voltar, obrigada. Nessa imagem nós temos processos interessantes de dobramento e falhas, além da observação das litologias que dão origem a essas serras, que são as rochas quartzíticas da mega sequência de São João del Rei, e a posição de São João del Rei no vale fluvial entre essas duas serras, né, no que seria um sinclinal. Pode passar, por favor. Essas seriam as rochas do embasamento que condicionam os relevos de mares de morros regionais. Pode passar, por favor. E essa imagem, ela traz uma coluna estratigráfica do que seria as sequências sedimentares dessas rochas que posteriormente foram metamorfizadas. Então, a mega sequência de São João del Rei representa os sedimentos mais antigos dessa área, que tinha deposição de materiais praiais e também deltaicos, e o que justifica, por exemplo, a presença de marcas de ondas nas rochas, principalmente da sequência Tiradentes, que preservou essa condição de ambiente praial devido ao metamorfismo de baixo grau. Pode passar, por favor. Então, eu vou trazer para vocês alguns percursos que podem ser feitos tanto na Serra de São José quanto na Serra do Lenheiro, que seria conhecer essa diversidade no ambiente natural. Então, aqui nós temos as duas unidades de conservação que preservam a Serra do Lenheiro, a Serra de São José. Pode passar mais uma, por favor. E um dos pontos de início das trilhas é a chamada Casa das Águas, que é um centro interpretativo da geodiversidade que traz informações de forma muito didática, né, sobre a formação da serra. Então, aqui na frente desse centro tem algumas amostras de rocha, de quartzito, mostrando as marcas de ondas, né, que são observadas. Além disso, existem várias maquetes que mostram a sequência de deposição dos sedimentos e, posteriormente, dobramento e formação das rochas metamórficas. Pode passar, por favor. E essa maquete muito interessante que traz a visão dessa serra através de uma imagem do Google Earth mesmo, né? E que essa maquete ela pode ser aberta, como a gente vai ver no próximo slide. Ela mostra a geologia que está por baixo desse relevo, né? Então, ela vai representar as sequências de quartzitos que formam essa serra, e é como se estivesse cortando o relevo, né, mostrando o que tem por dentro dele. Pode passar, por favor. Principalmente, né, as marcas de ondas, elas estão presentes na sequência Tiradentes, e é uma rocha ornamental muito utilizada na cidade. Então, essa foto eu tirei na área urbana de São João del Rei, mostrando esse aspecto geológico, né? Pode passar. Essa foto, ela mostra
os principais percursos que podem ser feitos na Serra de São José, e aqui essa casinha azul à esquerda da foto seria esse centro interpretativo que eu mostrei, né, que é a Casa das Águas. Então, as trilhas, elas podem começar desse ponto, né, e as trilhas mais famosas seriam a trilha do Mangue, que vai ter fim aqui na Cachoeira do Bom Despacho, mas também existem outras trilhas, né, como a trilha do Carteiro, que pode ligar a Casa das Águas à cidade de Tiradentes, e uma das trilhas maiores, que é atravessar toda a serra e que vai ter fim aqui na cidade de Prados, onde tem um outro centro interpretativo chamado Casa da Serra, que é esse ícone amarelo, que tem uma interpretação mais voltada para a biodiversidade. Pode passar, por favor. Então, essas trilhas, elas estão relativamente bem sinalizadas, né? Aqui, como eu falei para você, as principais são a do Mangue, a das Águas Santas e a que leva até a Cachoeira do Bom Despacho. Mas essas maiores, né, principalmente a travessia, ela vai ter cerca de 14 quilômetros, então ela tem um nível de dificuldade mais alto. E a todo momento a gente convive com os elementos históricos, até mesmo no ambiente natural, né, como a calçada dos escravos, que foi construída na época da mineração, devido ao alto fluxo que essa serra recebia, né, o transporte do ouro era feito por ela e até mesmo de outros produtos. Então, em vários pontos, a gente observa tanto a calçada dos escravos quanto os muros de pedra, né? Várias trilhas vão percorrer o próprio topo da serra, então a gente tem uma vista muito privilegiada, né, dessa geomorfologia local. Pode passar. Nós temos também a observação de feições quartzíticas, consideradas como pseudocársticas, né, que são esses alvéolos nas rochas, várias estruturas, diques, falhas, enfim, elementos geológicos muito interessantes. Pode passar, por favor. Essa seria a imagem à esquerda, na parte superior, é a Cachoeira do Bom Despacho. Ela estaria ali numa estrutura de falha, cortando os quartzitos, e também é o ponto onde há o marco zero da Estrada Real. Mas também na trilha do Carteiro é possível visitar essa cachoeira que está no slide à esquerda, inferior, que tem essa água chamada, né, água de Coca-Cola, que ela é muito rica em matéria orgânica e também em ferro, e fica com essa cor avermelhada, né? E na margem inferior direita seria a Cachoeira do Mangue, também mostra estruturas muito interessantes no quartzito. Pode passar, por favor. Nessa imagem eu destaco a biodiversidade, que também é muito rica na região, né? É uma área de transição entre o Cerrado, campos rupestres e a Mata Atlântica. Então, lá nós vemos, por exemplo, as famosas sempre-vivas, que seria essa imagem inferior direita, mas várias outras espécies de flores e animais, inclusive as libélulas, que foi o motivo da criação da unidade de conservação. Pode passar.
Essa fotografia seria do relevo local, né, dos mares de morro, é muito marcante também, e demarca bem esse contato entre rochas do embasamento e rochas das megasequências, né? Esse relevo muito mais suavizado. E nessa imagem, eu retirei ela da dissertação do Arlon Ferreira, de 2017, que ele delimitou as principais trilhas que podem ser feitas na Serra do Lenheiro, e na dissertação dele ele também vai indicar pontos de interesse geológico. Lá nós só temos como unidade de conservação um parque municipal ecológico, então a gente vai observar, até mesmo nas fotos, né, que ele é um pouco, essa serra é um pouco menos preservada do que a Serra de São José. Pode passar. Então, aqui novamente, a gente observa uma serra quartzítica com várias direções do acamamento da rocha, né? E as trilhas, muitas delas podem ser feitas de carro. Além disso, essa serra é muito visitada para quem gosta de escalada. Tem vários percursos que as pessoas costumam fazer. Pode passar, por favor. Então, além de toda essa questão geomorfológica e também da formação dos solos, nós temos também as feições, novamente, de alvéolos, muito interessantes, né, nessa gruta, por exemplo, e elas muitas vezes acompanham as estruturas da rocha, né, as zonas de fraqueza. Também observamos vários veios de quartzo, que era de onde eram tirados que era de onde o ouro era retirado, né, aqui dos veios de quartzo, e também os elementos culturais, como os muros de pedras e o calçamento também estão presentes nessa serra. Pode passar, por favor? Além disso tudo, né, nós temos um sítio rupestre na Serra do Lenheiro. Não foram feitas datações nesse sítio, porém, por comparação com outros sítios rupestres, né, com as mesmas características, acredita-se que ele tem entre 8 e 11 mil anos antes do presente. Então, aqui nós temos alguns seres zoomorfos representados, né? E no próximo slide, nós temos os seres antropomorfos. Então, até mesmo que podem estar representando uma família. Então, esse ponto, ele é de muito fácil acesso, né? E é muito interessante também de ser visitado. Pode passar, por favor? Lembrando que no próprio centro urbano esses elementos geológicos estão representados, né, inclusive no calçamento e até mesmo nos cemitérios, né? O Ferreira e colaboradores, em 2016, fizeram algumas interpretações dos principais cemitérios de São João del Rei, trazendo informações sobre as rochas utilizadas nos túmulos e na construção desses locais. Pode passar, por favor? Bom, é muito interessante também a cultura que essas cidades preservam e também as festas regionais que elas promovem, né? Como o próprio carnaval, mas também Tiradentes, ela é sede de vários festivais, como o Festival Gastronômico, do cinema, vários eventos
que valorizam realmente a cultura local, da música e a famosa cultura mineira, né? Pode passar, por favor. A religiosidade muito marcante, né? Então, nos principais feriados religiosos também existem eventos nessas cidades, como a elaboração dos tapetes em Corpus Christi, a tradição musical muito importante também, e os sinos dessas igrejas, né, que são muito marcantes. Inclusive, São João del Rei é conhecida como a cidade dos sinos. Então, aquela tradição dos sineiros fazerem os diferentes toques, elas estão muito preservadas, né? Tem vários documentários interessantes sobre isso. Pode passar. Além disso, o artesanato local, que é muito interessante, né? Muito rico, utilizando da pedra sabão, além das sementes, né? Então, sempre valorizando esses aspectos regionais, né? Pode passar, por favor? Bom, a famosa tradição mineira, né, dos pratos mineiros, também estão muito bem representados nessa cidade. Inclusive, aqui eu trouxe uma foto na parte direita inferior do Mercadão, né, do Mercado Municipal, que traz muitos produtos locais, e o famoso rocambole de Lagoa Santa, também tem que ser provado. Pode passar, por favor. Bom, aqui algumas referências sobre esses locais, né? Sendo que alguns autores criaram roteiros geoturísticos, principalmente na Serra de São José. Além disso, nós temos inventário de geossítios na Serra do Lenheiro. Enfim, vários materiais muito interessantes para conhecer esses percursos, né? Pode passar, por favor? Muito obrigada, então. Se alguém quiser me enviar e-mail com dúvidas, estou à disposição. E é isso. Obrigada, Eliana. Obrigada pela sua apresentação. Então, como ela disse, se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar para a gente, né? Pode enviar, tem o e-mail dela na apresentação, e ela vai ficar muito feliz em responder as questões de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Então, eu vou agradecer e convidar vocês para a próxima palestra, que vai ser daqui a 15 dias. Obrigada.